Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online lá para o sexto ano. Muito bem, porque eu estou com essa bola aqui na mão. Antes de começarmos a aula sobre o nosso conteúdo, que você já sabe que nesse primeiro momento é o basquetebol, na verdade, os esportes coletivos, de invasão, vamos para aqueles recados que já se tornaram rotineiros, mas que são importantes para o decorrer do nosso bimestre. Logo após a aula, entra no campo de produção acadêmica, faça a produção acadêmica para retirar dúvidas que você possa ter depois aqui da explanação do conteúdo. Nessa semana é importante dizer que você terá a aula online lá com o professor Diego, aquela aula ao vivo online, e que você vai poder tirar todas as suas dúvidas também de uma forma ao vivo. Então, se prepara lá, não falte nessa aula. Ela demora a se repetir, no entanto, é muito bom para que você possa compreender o conteúdo que já foi explanado. Então, você não vai ter nada novo. No entanto, é o momento que você vai poder conversar lá comigo no momento ao vivo. Tudo bem? Nossa aula, então, ela começa lá com os esportes de invasão e de marca. Hoje ainda a gente continua falando o finalzinho do que é um esporte de invasão. Você viu na nossa apostila sobre os esportes coletivos. Então, os esportes coletivos, ou alguns deles, são de invasão. Por exemplo, futebol. Por exemplo, o basquetebol. O que é um esporte de invasão? Quando você invade o campo adversário para fazer seu gol, para fazer o seu ponto, fazer a sua cesta, fazer o objetivo do jogo, certo? Seguimos à frente e você tem a história do basquetebol. A história do basquetebol é importante você guardar alguns nomes. O professor Diego brincou lá sobre a questão do nome do criador, né? Que ele não ia ficar repetindo, e ele ficou repetindo durante a aula inteira na aula passada. Que o criador do basquetebol nada mais é do que James Naismith. Ele era um professor de educação física que teve lá uma determinação para ele criar um esporte para se jogar dentro de um espaço fechado, por causa do inverno muito rigoroso lá nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts. Fique tranquilo, não vou fazer você escrever Massachusetts. Fique tranquilo. No entanto, você precisa saber que é dessa localidade, onde existia um colégio, o colégio de Springfield, que era onde James Naismith trabalhava. Ele dava aula para uma associação cristã de moços. Então, em vez de ser a quarta série, quinta série, sétimo ano, sexto ano, era a Associação Cristã de Moços. Por que a Associação Cristã de Moços e não de moças? Naquela época ainda tinha a questão lá da segregação, que mulher não participava das atividades físicas, de atividades que só os homens praticavam, certo? Como era o esporte que ele criou, você precisa guardar disso. O esporte havia 2 cestas de pêssego, aquele cesto de carregar fruta, só que era de pêssego, e uma bola de futebol, uma bola velha, no caso uma câmera da bola. E eles lançavam essa bola para fazer os pontos. Sendo assim, daí surgiu a questão da pontuação se chamar cesta, porque a bola vai para dentro do cesto, certo? Você viu o nosso histórico do basquetebol. Hoje, deve-me seguir. Seguir para onde? Para a próxima página, em que entramos nas regras do basquetebol. Nós comentamos no finalzinho da aula passada algumas das regras. Por exemplo, a regra do tempo. 4 tempos com 10, ou 2 tempos de 20. Qual a importância disso? Você tem que saber que são 5 jogadores de um lado, 5 jogadores do outro lado. Você tem que saber que existe esse tempo. No entanto, diferente do futebol, diferente do handebol, outros esportes coletivos, o basquete ele não existe empate. Como assim, professor? Não existe empate. No basquete, em todo jogo, independente da competição,
Se após os 4 períodos, ou os 2 períodos de 20 minutos, ou os 4 períodos de 10 minutos, se a partida acabar lá 89, por exemplo, vem uma prorrogação. Jogou-se a prorrogação. Ela está escrita lá para você, ó. Lá no terceiro Czinho, lá da página 6. Jogou-se a prorrogação. O que acontece? Novamente, se empatar, daí a prorrogação acabou 101-101, mais uma prorrogação. E assim sucessivamente, até que se determine uma das equipes vencedora da partida. Isso é interessante, porque nenhum dos outros esportes, ou a maioria dos outros esportes, não são assim. E o basquete, então, ou você vence, ou você não sai vencedor, você perde a partida. Se formos seguir lá, tem a questão da pontuação. Isso eu comentei rapidamente na última aula. A pontuação, então, ela se dá de acordo com a localidade da quadra que você está. Existe o lance livre. Após uma falta lá dentro do garrafão, você fica sozinho lá, que é o que geralmente as pessoas relembram do basquete, é isso. Você fica sozinho, de frente, lá no garrafão e vai lançar a bola. Arremessou. Um lance livre, ele vale 1 ponto. Agora, ainda da região lá perto do garrafão, ou dentro do garrafão, que é o correto, dentro do garrafão ou dentro da linha dos 3 pontos, você vai poder lançar a bola de qualquer lugar dali. E, se você acertar, valerá 2 pontos. De fora da linha dos 3 pontos lá, então, por que linha dos 3 pontos? Porque é fora daquela linha, todo arremesso valerá 3 pontos. Ah, então se eu arremessar lá do meio da quadra, o professor vai valer 4? Não. De trás da linha dos 3 pontos, 3 pontos. De dentro da linha dos 3 pontos vai valer 2. E o lance livre valerá 1 ponto. Correto? Ah, professor, basquete é difícil de jogar. O que você tem que guardar do basquete? É um esporte altamente técnico. O que é isso? Você precisa treinar muito mais, por exemplo, do que o futebol. O futebol você chuta às vezes tudo torto lá e faz o gol. No basquete, dificilmente entra uma bola. Claro que ela pode entrar lá no seu área e na tabela, fazendo a cesta. Só que você tem que compreender o que essa página 7 nos pede. Como assim, professor? Lá diz assim: ninguém joga sozinho. E cita um parágrafo lá no finalzinho, ela diz assim: de nada adianta um jogador ser muito bom se seu desempenho não visar o bem coletivo. O que é isso? Então nós temos 5 jogadores e os jogadores eles podem fazer vários fundamentos. Por exemplo, não tem na apostila, mas eu disse que eu ia comentar com você para te facilitar. A recepção, eu recepcionei a bola. Ele pode driblar, que é o quicar a bola no chão. Ele pode também arremessar. Arremesso a bola lá na nossa tabela para fazer a cesta. Então eu tenho arremesso, recepção, drible e eu tenho o passe. Passe de peito é o mais conhecido. Lá no sétimo ano você vai ver os diferentes tipos de passe do basquete. Pode jogar pelo chão, por cima. No entanto, isso é para uma equipe. Claro que se eu estiver em 2 contra uma pessoa, é mais fácil ir driblando, que é batendo a bola no chão, ou tocando a bola. É isso que a nossa apostila cita ali, que ninguém joga sozinho. Às vezes você tem um jogador muito bom dele, dribla, ele passa debaixo da perna, ele gira a bola. E do que está evoluindo para a equipe isso? Nada. Quando a gente fala em esporte coletivo, um trabalho coletivo é muito importante para se chegar à tabela, para evitar que o outro faça a cesta. Temos ali o nosso começo de produção acadêmica. Presta atenção que o professor vai pedir para você resolver e para você não se confundir. Começa ali, converse, na número 1, converse com os seus colegas e professor e aponte algumas dificuldades do trabalho coletivo. Trabalho coletivo é a questão num jogo coletivo. Você vai poder conversar com o colega? Dificilmente. Vai poder conversar com o professor? Eu estou te explanando aqui algumas dificuldades.
Adianta ficar lá correndo, passando no meio das pernas? Pode dar certo? Pode. Mas será que os outros da equipe vão ficar felizes com isso? Vai ser interessante? Então você vai fazer essa atividade, o número 1 e o número 2, com os seus pensamentos. Qual a dificuldade para você no trabalho coletivo de um esporte? Podemos seguir? Vai estar lá bem explícito, bem explicado lá para você como fazer. Você não tem como conversar, nós estamos em pandemia, mas tem como resolver isso com a sua ideia do que é o trabalho coletivo num jogo de basquetebol. Seguimos para a página 8. Página 8, ela fala que os esportes, eles têm uma questão de respeito ao próximo. Procura lá na página 8, você vai ver lá no segundo parágrafo, ó, o professor Diego até grifou, respeito ao próximo. E aí a gente já fala também do trabalho coletivo. Será que é interessante uma pessoa achar que os demais da equipe não valem nada? Ah, não vou tocar para você porque você é muito ruim. Não vou tocar. Será que isso é respeito ao próximo? Não é. Você tem que entender que o outro jogador, seja o seu adversário ou o seu colega, ele é tão importante para aquele jogo como qualquer outro. Como assim, professor? Se você não respeitar o adversário, se não tivesse o adversário, teria como jogar basquetebol? Não, o basquetebol oficial não. Eu posso ficar lançando na cesta, sim, mas você não está jogando basquetebol. Temos lá a questão que, infelizmente, muitos não entendem esse respeito ao próximo. E daí mais para baixo ele fala sobre a violência, sobre a questão do doping. Nossa, mas o que tem a ver com o respeito ao próximo, professor? Sim, muita coisa. Nessa página 8 lá, ó, diz assim, ó, que alguns utilizam substâncias para tomar vantagem. Substâncias, quando a gente fala em doping, é questão de anabolizante, questão de substâncias proibidas para ganhar força muscular, para ganhar um melhor desenvolvimento cardiorrespiratório, por exemplo. Tudo fora dos parâmetros do que é aceito no esporte. Por que é aceito no esporte? Porque o esporte tem regras oficiais, não para punir, mas sim para deixar justo para todos os seus participantes. Isso é importante saber, que é o respeito ao próximo. Então, o que vale para você aí, vale aqui para o professor. Ah, mas eu sou professor. Não importa. A regra vale para mim, vale para você. Mas o presidente veio jogar lá com o professor Diego. Ah, o presidente é o presidente, vai valer diferente? Não. A regra é a mesma. Seja para você, seja para mim, seja para o presidente. E é isso que torna o esporte, não o basquete, mas o esporte em si, coletivo, importante a ser estudado e de forma igualitária, de forma justa. Por fim, temos ali que alguns não entendem, e o que eu vou citar bem rapidamente, porque o nosso tempo é curto, diz ali que alguns ainda deles querem dar um jeitinho, dizer, não, mas sabe por quê? Citaram ali que fizeram uma pesquisa, e daí alguns quiseram dizer, ah, mas por que tem violência? Sabe por que tem violência? Segundo o que está ali, é por falta de espaços de lazer, da baixa qualidade na educação e do desemprego. Alguns, então, eles daí vão lá para o esporte e dizem, ah, mas eu briguei no esporte porque eu estou desempregado. Ah, eu briguei no esporte porque eu não tenho as mesmas alternativas. Ah, eu briguei no esporte porque eu não aprendi direito. Lembre-se, o esporte, como em qualquer outro momento da sua vida, ele precisa do respeito ao próximo. Você tem uma dificuldade na financeira em vista da mim, isso não te faz pior e nem melhora o professor Diego para você. Os dois são iguais, os dois são seres humanos, os dois deverão seguir as regras da mesma forma. É importante, então, citar tudo isso que a nossa apostila fala, porque já na aula que vem, já falamos sobre os outros tipos de esportes, os esportes de marca. Então, saindo da aula de hoje, você vai tentar resolver lá a página 7. Você vai conseguir conversar com seus colegas, se você conseguir lá por WhatsApp, que bom. Se você não conseguir, não tem problema nenhum. São respostas pessoais, mas que você tem que ter base no basquetebol. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Até lá.